Agora teremos a palestra Inovações em Pesquisa através de Tecnologias Digitais. E convido para mediar a palestra a senhora Cristiane Bonaldi Cano Sanches. A Cristiane é doutora em Ciências dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, pesquisadora científica 6 no Centro de Alimentos no Núcleo de Química, Física e Sensorial de Alimentos no Instituto Adolfo Lutz, em pesquisa e desenvolvimento de métodos de análise físico-química de alimentos e bebidas. É também coordenadora do curso de especialização em Vigilância Laboratorial em Saúde Pública do Instituto Adolfo Lutz. Carinhosamente nós a chamamos de Cris. Cris, então fique à vontade para apresentar nossa palestrante. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. Eu gostaria de chamar, então, a professora doutora Grace Della Sasso, professora de graduação, de pós-graduação em enfermagem, líder do Laboratório em Pesquisa, Informática e Saúde e Desenvolvimento Digital, atua também como coordenadora do grupo SIG em Teleenfermagem Brasil e também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Doutora Grace? Olá, todos me ouvem? Sim. Doutora Grace, a senhora terá 35 minutos de palestra, bom dia, e nós daremos 10 minutos de perguntas, sendo que quando chegar próximo aos últimos 5 minutos, eu retorno para avisá-la, tá? Boa palestra, estamos aqui para ajudá-la se precisar. Obrigada. Ok, muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, pela oportunidade em poder conversar um pouquinho com vocês. Nesse momento, eu me encontro aqui nos Estados Unidos, pela Universidade da Colômbia, e justamente estou trabalhando na área de pesquisa em informática em saúde com o desenvolvimento de aplicativos móveis. Parabenizo pela iniciativa da temática, também por abordar um aspecto que vamos começar uma discussão. Existe muita coisa que precisamos amadurecer e, como disse o professor Cortella, que estava acompanhando um pouco a apresentação dele, somos eternos aprendizes, estamos sempre abertos a aprender e a humildade mostra isso, né? Quanto mais estivermos abertos a isso, mais poderemos aprender. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Por favor, me digam se estão visualizando, vou colocar no modo apresentação, e aí eu não vou conseguir mais vê-los, mas à medida que tiverem qualquer dúvida, quiserem interromper, por favor, façam, e depois, então, se tiverem as perguntas pelo chat, também poderei responder. Bom, o que preparei hoje para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as tecnologias digitais na pesquisa em saúde, eu vou fazer inicialmente uma introdução, abordando esse cenário geral, o objetivo desta apresentação e aonde eu pretendo chegar. Eu vou trabalhar um pouquinho com 4 tecnologias digitais na pesquisa que eu separei, que estão na vanguarda do seu desenvolvimento. Trouxe alguns exemplos de sucesso, e aqui já gostaria de ressaltar que não tenho nenhum conflito de interesse, e trouxe exemplos de sucesso de modo geral, sem focalizar especificamente numa empresa ou em uma pessoa especificamente, mas os resultados e no impacto que isso já trouxe, de acordo com os exemplos de tecnologias digitais na pesquisa que eu estou trazendo. Os desafios apontados, as direções futuras e algumas conclusões para também estimular as discussões. Não há dúvidas, então, que as tecnologias digitais, elas transformaram de modo significativo, né, as metodologias de investigação em um cenário das ciências de modo geral, inaugurando essa nova era de inovação e eficiência na investigação científica. Eu vou me ater especificamente às ferramentas computacionais avançadas, às plataformas de análise de dados e à inteligência artificial e os algoritmos de aprendizado de máquina que permitiram aos pesquisadores e estão permitindo resolver problemas complexos com precisão e velocidade sem precedentes. Logicamente que os métodos tradicionais de investigação, muitas vezes caracterizados pela coleta e análise manual de dados, algumas experiências demoradas que sempre estivemos enfrentando, né, e oportunidades limitadas de colaboração, estão sendo complementados ou, em alguns momentos, substituídos por abordagens digitais.
Esses avanços, então, tecnológicos, eles facilitam o tratamento dos vastos conjuntos de dados, automatizam essas tarefas repetitivas e promovem a colaboração global, acelerando, então, um ritmo de descoberta e expandindo as fronteiras do conhecimento humano. É lógico que essa importância, essa transformação, essa grande transformação que nós estamos vivenciando, ela vai além dessas melhorias operacionais aí que eu estou comentando, mas representa, sobretudo, uma mudança de paradigma na forma como a pesquisa é conceituada e conduzida. Então, vocês vão ver que eu vou ressaltar bastante a pesquisa multidisciplinar, a pesquisa colaborativa, a pesquisa de longo processo de desenvolvimento, mas com resultados sendo apresentados continuamente, quase que continuamente. Vou falar bastante também da importância do dado, da coleta do dado da pesquisa, cada vez mais fundamental. Então, a granularidade, nós falamos muito isso em informática em saúde, quando se avança para a melhoria dos dados de informação em saúde. Essa granularidade de se chegar a um dado que realmente representa, no meu caso, por exemplo, na área de cuidado em saúde, as condições daquele ser humano que está sendo cuidado. As tecnologias digitais, então, elas permitem uma abordagem mais preditiva, cada vez mais personalizada, de modo que nós consigamos atingir cada vez mais a realidade daquele indivíduo e preventiva a investigação, particularmente visível em domínios como os cuidados de saúde, que é o nosso foco aqui, as ciências ambientais, e hoje as ciências ambientais também focalizando sobre o impacto disso na saúde das pessoas, e também a engenharia de materiais. Alguns exemplos que nós podemos colocar em relação a essas mudanças de metodologias, podemos ressaltar os modelos preditivos, que eu comentei um pouquinho agora aqui na introdução, e que esses exemplos fazem parte disso, estão melhorando os resultados dos pacientes por meio dos diagnósticos precoces e plano de tratamentos personalizados. Logicamente que nós vamos abordar as implicações disso relacionados aos desafios, às dificuldades e para onde se pretende chegar. Na ciência ambiental, a análise de Big Data, por exemplo, ela é crucial para modelar cenários de alterações climáticas e informar as decisões políticas. Então, esta mudança para metodologias digitais não apenas aumenta a precisão e a confiabilidade dos resultados da investigação, mas também democratiza o acesso a essa investigação, reduzindo as barreiras de entrada, promovendo um ecossistema de investigação. Então, quando se fala em ecossistema de investigação, se vislumbra uma estrutura padronizada em que as pesquisas converjam, se posicionem na melhoria da saúde das pessoas, com o mesmo foco, que seja inclusivo e colaborativo e que incentiva a inovação e acelera o avanço da ciência. Então, o objetivo aqui desse nosso diálogo é justamente explorar esse impacto das tecnologias digitais na inovação dos processos de pesquisa em diversas disciplinas, aqui as diversas ciências, dissecar como essas tecnologias que vão desde a inteligência artificial e o aprendizado de máquina até a análise de Big Data e blockchain revolucionaram essas metodologias de pesquisa tradicionais, permitindo estudos mais eficientes, precisos e expansivos. Então, não temos como retroceder nesse processo, ele já faz parte da nossa vida, seja acadêmica, seja de assistência direta às pessoas. Então, como nós podemos tirar o melhor proveito dessas tecnologias que estão disponíveis hoje para melhorar a qualidade das nossas pesquisas e tornar esses dados, esses resultados dessas pesquisas o mais inclusivo e fidedignos possíveis. Dentro das tecnologias digitais de pesquisa que nós levantamos, eu vou abordar basicamente essas quatro grandes áreas, que é a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, a análise de Big Data, o blockchain e a computação em nuvem. Em relação à inteligência artificial e aprendizado de máquina, não há dúvida que estão na vanguarda da inovação em pesquisa, proporcionando a capacidade de analisar conjuntos de dados complexos, reconhecer padrões e fazer previsões com o mínimo de intervenção humana. Nós tivemos agora um projeto grande com o Ministério da Saúde, em que analisamos diversos sistemas de saúde. E, justamente, a ideia era desenvolver modelos preditivos
para a melhoria de uma condição humana de saúde no Brasil bastante evidente que precisamos intervir. E nos deparamos com muitas dificuldades no acesso a esses dados e na padronização desses dados. E a inteligência artificial com aprendizado de máquina nos ajudou a limpar esses dados, organizá-los de modo que eles pudessem ser comparados, mesmo sendo por sistemas desenvolvidos em linguagens de informação diferentes. Então, não há dúvidas que essas ferramentas, a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, eles nos ajudam nesse sentido, e especialmente porque nos estimulam a aprender com os dados, e, ao mesmo tempo que esses algoritmos de aprendizagem de máquina são desenvolvidos, eles vão melhorando a precisão ao longo do tempo, e isso é fundamental quando se pretende desenvolver pesquisas que possam fazer a melhoria da saúde das pessoas o mais rápido possível, com uma diversidade de dados e de informação muito grande, como nós temos, não apenas no Brasil, mas se formos colocar no mundo todo. A outra área é a análise de Big Data, como sendo também uma área fundamental e que se refere ao processo de exame de conjuntos de dados grandes e variados para descobrir padrões, correlações e insights ocultos. Então, este exemplo que eu trouxe aqui em relação a essa abordagem junto ao Ministério da Saúde foi justamente essa conexão que fizemos. Nós tínhamos um Big Data, um grande volume de dados, e utilizamos, então, estratégias de inteligência artificial e aprendizado de máquina para desenvolver os algoritmos preditivos a partir dos diferentes sistemas de saúde que são apresentados. Na pesquisa, especificamente, a análise de Big Data, ela permite o tratamento de dados em uma escala que a gente nem imagina, né? Justamente facilitando, então, essa análise em tempo real e trazendo previsão de tendências para a melhoria da tomada de decisão. Isso tem se destacado bastante na área de genômica, na modelação climática, na investigação em ciências sociais, onde são gerados esses grandes volumes de dados. Lógico que aqui eu estou focalizando e indo mais direcionado para a área da saúde, mas estou abordando aqui, de um modo geral, as diferentes aplicações. O blockchain, então, é conhecido principalmente por sua aplicação em criptomoedas, oferece um gerenciamento de dados descentralizado, seguro e transparente. Uma das características fundamentais do blockchain é a imutabilidade do dado. Ou seja, uma vez ele registrado, ele não pode ser mudado. E isso garante, de certa forma, a transparência, o controle em relação a esse dado produzido, uma segurança, especialmente por permitir uma revisão por pares, a gestão dos direitos à propriedade intelectual e a segurança no compartilhamento de dados entre as instituições. Então, uma das coisas que eu sempre ressalto é que o dado, ele é a vida, ele é o ser humano. Então, só pelo blockchain nós podemos também identificar as diversas áreas na formação também dos profissionais, dos pesquisadores, em relação à sua prática, seja de pesquisa ou prática clínica, nos tornando cada vez melhores em geração de dados que sejam utilizáveis, que sejam aplicáveis e que realmente reflitam a realidade da vida daquela pessoa. Então, a aplicação do blockchain, ele promove justamente essa confiança e a colaboração nas comunidades de investigação, especialmente em projetos multi-institucionais. Então, esta também vai ser uma grande tendência das tecnologias digitais na pesquisa. A outra área da qual a gente, talvez seja a que mais a gente vem utilizando no momento, né, além da inteligência artificial, é a computação em nuvem, que nos fornece esses recursos e serviços de computação sob demanda pela internet, oferecendo uma escalabilidade bastante grande, flexibilidade e economia, onde você pode ter um acesso rápido aos dados, e especialmente em pesquisas que são multicêntricas, envolvendo grandes instituições ou em áreas distintas do país, ou mesmo em aspectos internacionais.
Na pesquisa, especificamente, a computação em nuvem significa justamente isso, né? Acesso a vastos recursos computacionais sem a necessidade de investimentos iniciais muito significativos de infraestrutura. Suporta análise, armazenamento e compartilhamento de dados complexos em todo o mundo, facilitando os projetos de pesquisa colaborativos, especialmente em áreas que exigem poder computacional significativo, como modelagem climática, simulações em grande escala e estudos com uso intensivo de dados. Cada uma dessas tecnologias abordadas aqui desempenha, então, este papel crucial no avanço das metodologias de investigação, permitindo que os pesquisadores ampliem suas fronteiras de conhecimento mais do que nunca. Logicamente que isso exige um volume grande de aprendizado e de trabalho colaborativo. Esta iniciativa do Congresso aqui de vocês é fundamental, justamente para que a gente possa melhorar cada vez mais a compreensão e desenvolver pesquisas que estejam alinhadas a este ritmo acelerado de descoberta, mas ao mesmo tempo a segurança da pesquisa. Então, precisamos sempre estar refletindo e discutindo sobre esses aspectos e como melhor utilizá-los para garantir uma pesquisa que traga resultados importantes para a sociedade. Eu trouxe aqui alguns exemplos de sucesso, se não me engano, são 3 ou 4 exemplos de sucesso que eu gostaria de ressaltar aplicando essas diferentes tecnologias que eu trouxe aqui. Um deles é utilizando a inteligência artificial, que é da DeepMind, para a detecção precoce da lesão renal aguda. O DeepMind, então, ele desenvolveu um modelo de inteligência artificial, ele é da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e foi com o objetivo de prever a lesão renal aguda até 48 horas antes de que ela acontecesse. Esse projeto ele teve a colaboração do Departamento de Assuntos Veteranos dos Estados Unidos e demonstrou esse potencial da inteligência artificial para salvar as vidas das pessoas e previu esse modelo preditivo, ele previu 90% de casos graves da lesão renal aguda, permitindo uma intervenção precoce, potencialmente reduzindo a necessidade de diálise e melhorando o resultado dos pacientes. Então, em termos de tecnologia digital na pesquisa, o que se espera é isso, que traga este impacto o mais fidedigno possível em relação à saúde das pessoas. Esse exemplo aqui é associando a inteligência artificial e aprendizagem de máquina. O outro exemplo, e da qual hoje tem sido utilizado, né, por muitos países, é a IBM Watson, para oncologia, e em que ela usa a inteligência artificial para apoiar o tratamento do câncer. Nós temos iniciativas importantes em todo o mundo em relação a isso. Eu trouxe esse especificamente para mostrar, então, a força da inteligência artificial e o seu impacto, de um modo geral, no mundo inteiro. E ela, então, analisa o significado e o contexto de dados estruturados e não estruturados. Então, esses dados de processamento de linguagem natural também são absorvidos dentro deste modelo, das notas e nos relatórios clínicos. E ele compara os dados dos pacientes com uma vasta gama de diretrizes, evidências e literatura para sugerir, então, opções de tratamento aos oncologistas. Então, o impacto maior foi que a IBM Watson, para oncologia, ela demonstrou a sua capacidade em apoiar a decisão médica, a identificar rapidamente informações sobre os registros dos pacientes e tomar as melhores decisões baseadas no seu tratamento e nas evidências. O outro projeto que eu trouxe aqui, da Universidade de Duke, em parceria com a American Heart Association, com a Stanford Medicine e a próprio Google também fez parte dessa iniciativa, que é o Project Baseline, que é um ambicioso projeto de pesquisa realizado pela Verily, uma subsidiária da Alphabet, com o objetivo de desenvolver uma imagem abrangente de como o ser humano saudável deveria ser. Então, eles utilizam uma combinação de dispositivos, de diversas sensores, de softwares e análise de dados em grandes escalas para coletar dados abrangentes de saúde dos participantes ao longo do tempo. E o impacto que ele já vem mostrando é que, ao analisar uma ampla gama de dados, incluindo dados clínicos, moleculares e do mundo real, esse projeto Baseline procura compreender as transições da saúde para a doença
e identificar os fatores de risco adicionais dessas doenças, levando, então, a intervenções precoces e cuidados de saúde mais personalizados. Então, a ideia é abranger o maior número de pessoas possível para ir acompanhando, então, as transições de saúde e identificar nas populações com as mais diversas culturas e aspectos sociais, econômicos, genéticos, as probabilidades e os desenvolvimentos de situações de doença. O último projeto que eu trouxe aqui é o Million Veteran Program, que ele é uma iniciativa também de pesquisa em larga escala do Departamento de Assuntos dos Veteranos dos Estados Unidos, para estudar como os genes, aqui então a linha da pesquisa genômica, bastante forte, do estilo de vida e as exposições militares afetam a saúde e a doença. Então, ao coletar informações genéticas, clínicas, de estilo de vida e de exposição militar dos participantes, o programa visa compreender os fatores subjacentes às doenças. Então, um dos aspectos importantes também que foi ressaltado nesse tipo de aplicação, que já teve esse impacto com mais de 830 mil inscritos, ele foi para justamente ver uma base genética de condições de saúde para prevenir tuberculose, diabetes, cânceres, doenças cardíacas, facilitando, então, o desenvolvimento da medicina personalizada. E aqui eu chamo a atenção também da influência das mudanças climáticas na saúde da população. Então, cada vez mais os estudos geográficos, os estudos climáticos, sendo incorporados dentro da área da pesquisa com tecnologias digitais para a predição e a previsão de doenças nas populações. Bom, os desafios são muitos, né? Lógico que eu fiz aqui um salto menorzinho de 2023 para 2024, mas se nós formos ver aí na última década, as mudanças foram e estão sendo extremamente grandes em todas as áreas. Em termos de desafios, os que eu vou apontar de um modo mais rápido seria a privacidade e a segurança dos dados. Por favor, me interrompam assim que faltar 10 minutos, pode ser? Ok? Sim, pode ficar tranquila, ainda tem seu tempinho. Obrigada, viu? A privacidade, então, e a segurança dos dados, as considerações éticas, as intensidades dos recursos. Então, o que eu gostaria de ressaltar em relação à privacidade e segurança dos dados é que, justamente, a pesquisa que envolve informações confidenciais, os registros de saúde, os identificadores pessoais, os dados sensíveis, exigem protocolos rigorosos para proteção contra violações ao acesso não autorizado. Então, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, mas precisamos estar muito conscientes de que esta complexidade em proteger esses dados tem aumentado esse desafio, porque justamente estamos trabalhando com volumes muito grandes, com disparidade de sistemas, com culturas diferenciadas e precisamos das pesquisas para atingir o maior número possível de pessoas. E isso, então, amplia a necessidade de melhorarmos a privacidade e segurança dos dados e também aí ressaltando essa pesquisa colaborativa, que hoje, em países desenvolvidos, a estrutura colaborativa da pesquisa por instituições trocando dados, ela tem se manifestado de forma bastante grande e que seria uma iniciativa importante e de analisarmos no Brasil como melhorarmos a privacidade e a segurança dos dados. Em relação às considerações éticas, também é fundamental que estejamos muito atentos, porque existem modelos, por exemplo, modelos preditivos que podem potencializar o preconceito, justamente por serem testados em grupos menores, e às vezes numa publicação daquele modelo preditivo, olha, o teste dos modelos X, Y, Z, detectaram que naquela característica das populações, a tendência a fatores específicos estão relacionados àquela população. Então, isso temos que estar observando para não potencializar pelo treinamento de algoritmos em determinadas populações ou preconceito. Outro aspecto é em relação ao consentimento e à transparência dessas informações. Então, hoje não é mais possível estarmos compartilhando informações
ou imagens de lesões, imagens de cirurgias, informações confidenciais via WhatsApp, por exemplo, né? Sem observarmos os critérios rigorosos de proteção aos dados daquelas pessoas. Então, isso tudo tem aumentado, né? A facilidade também com que a tecnologia digital se mostra para as pessoas pode gerar cada vez mais problemas éticos que nós precisamos estar muito atentos. Outro aspecto é em relação à natureza de alguns sistemas de inteligência artificial, que são bastante obscuros, digamos assim, e não demonstram como é que as decisões foram tomadas. Então, um dos cuidados que temos tido no decorrer de alguma pesquisa envolvendo inteligência artificial, envolvendo algoritmo preditivo, é justamente explicitar exatamente os passos, como se chegou naquele dado, como se fez a limpeza daquele dado, qual as variáveis que foram compartilhadas e que foram analisadas nos diferentes níveis do modelo para chegar àquele resultado. Então, quanto mais descritivo for o método que se empregou, maior a transparência. Outro ponto que temos colocado muito claro nas pesquisas e nos registros dessas pesquisas é as limitações. Então, se estamos preocupados em não potencializar preconceitos a partir de um modelo preditivo, a limitação da pesquisa tem que ser muito clara. Onde que ela se limitou? Que ela foi testada somente naquele grupo e que aquele grupo não reflete a abrangência, digamos, de uma população que poderá estar sofrendo com aquela condição, e que novos estudos precisam ser desenvolvidos em tais linhas. Então, isso já é um aspecto muito específico do pesquisador em relação à sua transparência com o compromisso ético. Outro aspecto é a intensidade dos recursos, como um desafio importante, né? Nós sabemos que o custo de aquisição, manutenção e atualização de hardwares e softwares pode ser bastante proibitivo, então é muito dispendioso, limitando justamente o acesso a essas ferramentas de ponta para muitos pesquisadores. Então, mais uma vez, né, as pesquisas colaborativas, as pesquisas multicêntricas, elas podem ser uma estratégia importante para a gente avançar nesta área e diminuir os gastos em relação a isso. Outro ponto importante... Oi? Doutora Grace, a senhora tem aproximadamente quase 10 minutos, tá? Tá bom, Para a senhora ter obrigada. ideia. Muito obrigada. A lacuna de competências, então, é um ponto importante para nós trabalharmos. Então, estamos preocupados e já desenvolvendo trabalhos via Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, via universidades, via escolas, no sentido de melhorar a formação dos pesquisadores e dos profissionais. O gerenciamento e a integração de dados, este é um outro aspecto, é um grande desafio, porque nossos dados não são interoperáveis, muitas vezes nossos dados não são obtidos em tempo real, nós trabalhamos com dados já registrados, dados secundários que precisam passar por um processo de padronização e gerenciamento, então este é um outro desafio. As questões regulamentares de conformidade, especialmente com a Lei de Proteção de Dados, precisam estar muito claras e rigorosamente compreendidas para o desenvolvimento das pesquisas. Então, a resolução desses desafios exige um esforço concentrado por parte de investigadores, instituições, decisores políticos e criadores da tecnologia. Essas estratégias, elas podem incluir o desenvolvimento de quadros robustos de governança de dados, investimento na segurança cibernética, na promoção da colaboração interdisciplinar e na disponibilização de programas de formação específica, abrangendo justamente esses pontos que eu abordei aí como desafios. E ao reconhecer e enfrentar estas limitações, a comunidade de investigadores, de pesquisadores, pode aproveitar melhor as tecnologias digitais para promover o conhecimento e a inovação. Então, está muito claro que fácil não é, e que as principais direções seriam justamente isso, né? Desenvolvimento de inteligência artificial e machine learning, concentrado na transparência, na redução de preconceitos e no aprimoramento da interpretabilidade da informação. Isso deve incluir, então, criação de modelos de inteligência artificial o mais explicáveis possíveis, aquilo que eu reforcei bastante em relação à transparência de como esses dados foram analisados, para
garantir que a tomada de decisão e que essas pesquisas realmente correspondam às análises abrangentes feitas naquela situação para aquela realidade que realmente represente a realidade que está sendo estudada. A computação quântica, embora esteja no menor nível de desenvolvimento, ela poderá revolucionar essa pesquisa computacional ao resolver problemas bastante complexos, com muito mais rapidez do que os supercomputadores atuais. Lógico que nós temos um longo caminho a percorrer aí em relação a isso, mas já se fala no meio científico nesse salto quântico aí em relação às pesquisas. E, por fim, a internet das coisas associada ao Big Data, que pode oferecer insights cada vez mais dinâmicos e granulares. Quando se fala nessa granularidade, é justamente na realidade das pessoas, para garantir pesquisas que promovam cada vez mais resultados voltados para as necessidades das pessoas, vindo dados, obtendo-se dados de múltiplas fontes. Estou já encerrando. A tecnologia do blockchain, à medida que ela vai amadurecendo, nós podemos ter uma melhor integridade e reprodutibilidade desses dados de pesquisa e ressaltando a sua imutabilidade. Então, a importância do registro desse dado para que ele possa ser analisado e, uma vez ele registrado pelo blockchain, ele não pode ser mudado. E a tendência da medicina personalizada, com os modelos preditivos, no sentido de se antever os problemas de saúde, no sentido de podermos prevenir determinadas situações, cada vez com mais força e mais impacto na sociedade. A pesquisa colaborativa é cada vez mais evidente também, nós abordamos isso bastante. Aqui eu trouxe um pouquinho só da inteligência artificial, associada também à realidade virtual e à realidade aumentada, especialmente na área de biologia molecular. Ela pode ter um impacto bastante importante, oferecendo formas imersivas de se visualizar e interagir em conjuntos de dados complexos. E, finalizando, eu gostaria de dizer, então, que à medida que essas tendências se materializam, a comunidade de investigação deve enfrentar os desafios associados, incluindo considerações éticas, preocupações com a privacidade dos dados e a necessidade de desenvolvimento de infraestruturas e competências. No entanto, esses benefícios potenciais dessas tecnologias, com descoberta acelerada, maior precisão e colaboração mais ampla, anunciam um futuro estimulante para a investigação em todas as disciplinas. O meu maior recado é justamente isso, né? Embora pareça extremamente complexo, as possibilidades, elas estão aí, se unindo e fazendo esse esforço colaborativo entre pesquisadores de áreas afins que desenvolvam pesquisas de impacto e se aprofundem nestas áreas, é um dos caminhos nas quais nós temos vislumbrado grandes potenciais para contribuir e fazer a diferença na pesquisa utilizando a tecnologia digital. Desculpe pelo aceleramento aqui do final, mas faz parte do processo. Estou aberta aí às considerações e os testemunhos de vocês, as questões. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Grace. Foi maravilhosa a sua palestra. Eu mesma teria várias perguntas para fazer, do primeiro ao último slide que a senhora mostrou. Agora eu vou aguardar um minutinho, se alguém tem alguma pergunta para fazer, mas eu teria uma pergunta para fazer para a senhora. Em relação à parte de aplicativos móveis, como a senhora diz, como que é o processo de estabilização dele dentro da Secretaria da Saúde? Afinal de contas, se a gente tem uma ideia e quer pôr avante um modelo desse de software, existe alguma regulamentação interna da secretaria para esses tipos de aplicativos que são voltados à área da saúde? Então, esse problema, eu estou enfrentando exatamente essa situação na nossa realidade agora. Nós temos um projeto bem grande chamado Enfermeiro Virtual. A ideia é justamente utilizar a inteligência artificial e estratégias de telemonitoramento a partir do acompanhamento no domicílio de pessoas com doenças crônicas. E quais são os nossos desafios nesse momento?
Primeiro deles, a estrutura do dado e como ela vai ser conectada à base de dados da Secretaria de Saúde. No nosso caso, em Santa Catarina, por exemplo, o município utiliza uma estrutura informacional. O Estado utiliza outra estrutura informacional. E o PEC Saúde, que é o ESUS da Atenção Primária e Saúde, que é o do prontuário do paciente, nacionalmente, utiliza outra estrutura. Então, nós estamos tendo que fazer algumas negociações e desenvolver uma estrutura que possa se comunicar tanto com os dados da prefeitura, com os dados do estado e, quiçá, posteriormente, aos dados nacionais. Mas, inicialmente, vamos testar no município e a inserção disso passa por diversas instâncias de autorização. Primeiro, as conformidades legais, com a Lei Geral de Proteção de Dados, então, como é que esses dados sensíveis vão ser tratados, onde serão armazenados, quem será o responsável em garantir a segurança dessas informações. Depois, passa pelas etapas de testes. Então, nós temos que testar se aquilo é útil para o usuário, se aquilo é atrativo para o usuário, de que forma esse usuário consegue se integrar usando a tecnologia digital, esses dados vão sendo produzidos. Eu trabalho muito com uma linha de pesquisa que se chama Tecnologia Persuasiva, do FOG, que ela justamente trabalha a importância da tecnologia mudando o comportamento. Então, a tecnologia passa muito por isso, né? Nós tivemos esse momento em que todo mundo desenvolve para as pessoas, mas acabou não se levando em consideração como as pessoas absorvem aquilo. Então, se é mais uma coisa que eu tenho que preencher, mais uma atividade que eu tenho, eu sou numa condição de saúde, ainda tenho que ir lá preencher uma série de dados, não tenho um retorno disso, as pessoas não vão usar. Então, cada vez mais está se preocupando com essa mudança de comportamento e atitude. Assim como se faz a educação em saúde, e que se busca que não seja prescritivo e que a pessoa só tenha que fazer por obrigação e sim como uma necessidade, é da mesma forma em relação à tecnologia digital. Então, são várias instâncias e vários passos, não é uma tarefa fácil, mas à medida que ela vai se processando em diferentes estágios, mais vai sendo incorporado. Então, uma das coisas que eu recomendo é isso. Comece testando menor, que já tenha um resultado em relação à aplicação daquilo. Olha, nós fizemos um modelo preditivo para a análise da mortalidade materna de um grupo X de pessoas, e esses modelos foram os que deram o melhor resultado. Agora nós vamos testar esta mesma metodologia numa comunidade maior, e assim sucessivamente. Eu vejo que, nesse sentido, a gente teria uma segurança melhor e já apresentando dados desde o início. E normalmente se legaliza isso nas secretarias, que a senhora envolve parte política, Sim, e sim, nessa hora o aplicativo, que aí é exatamente. de comum acordo. Então, por isso que passa pelas várias instâncias, provavelmente jurídicas e também do Sim, governo, é exatamente. E é feito um acordo, né? Esse acordo é assinado por ambas as partes, passa pelo Comitê de Ética da mesma forma como passam as outras pesquisas. Essas cartas que são dos acordos firmados, elas entram junto na plataforma, no Comitê de Ética para análise, e uma das coisas importantes é garantir a propriedade. Isso também é para quem desenvolve e para quem está fazendo o compartilhamento de alguma solução tecnológica, por exemplo, e que depois vai ser, ao mesmo tempo ela é uma solução tecnológica, ao mesmo tempo ela é pesquisa, a gente precisa também garantir a propriedade daquela pessoa ou daquele grupo que está desenvolvendo. Então, o registro da propriedade, ele é importante porque também garante ao pesquisador e ao desenvolvedor a sua autoria, né? Os direitos da sua autoria. Nós temos uma perguntinha aqui que eu vou tentar traduzir para a senhora, tá, doutora Grace? Na vigilância epidemiológica, trabalhamos muito com dados de pacientes e, além de usar destas informações, era um minutinho só, internamente, e mandamos para o Sinam, né? Até onde podemos ir com os dados. Eu acredito que a senhora abriu uma discussão interna, eu acho que até mesmo para o pessoal que está ouvindo, do uso do dado da pesquisa ou do dado da rotina como um big data. Eu acho que isso é um grande futuro para nós que somos, eu, por exemplo, que sou do Instituto de Pesquisa. Então, acho que ela quer saber mais em relação até onde ela pode chegar, né, com esses dados, com o do Sinam e também da vigilância epidemiológica. Se ela puder Isso ajudar.
se eu entendi, e talvez um alerta que nós damos, é assim: se eu trabalho, por exemplo, numa área desta e preencho os dados do sistema, isso não me garante a possibilidade de desenvolver a pesquisa, o acesso livre à pesquisa sobre aqueles dados. Eu tenho que agora me colocar como pesquisadora, eu gerei dados do sistema, mas eu tenho que me colocar como pesquisadora, eu tenho que registrar esse processo de pesquisa, e eu preciso autorização para utilizar aqueles dados, anonimizando rigorosamente esses dados e garantindo que eu não vou manipular essas informações. Então, também para aquele que trabalha diretamente na geração do dado, precisa também ter a sua segurança. Ele precisa ter uma segurança jurídica também enquanto pesquisador, para que não haja conflito de interesse, para que garanta a transparência daquelas informações. Então, uma coisa é gerar o dado, que é o meu trabalho, digamos, né? E outra coisa é eu fazer pesquisa sobre esses dados gerados. Da mesma forma, quando a gente faz uma pesquisa tradicional, a gente se afasta, né? É preciso se afastar daqueles dados que foram gerados para que eu possa fazer uma análise o mais fidedigna possível. Então, a legislação é para todos nós. Outra questão é, doutora Grace, como estimular que os estudantes, né, a produzir trabalhos, né, baseados no estudo de literatura na era do chat GPT. Porque muitos estão só consultando o chat GPT e nós, pesquisadores, sempre falamos, preste atenção que eles ainda não estão bem treinados à resposta que eles estão dando de forma científica. Então, a gente sempre avisa. Eu acho que essa é a maior preocupação da professora aqui ao lado, entendeu? O chat GPT, ele veio revolucionar, né, gente? Nós vamos ter que ter uma série de cuidados, mas, ao mesmo tempo, ele é muito interessante, porque nesse aplicativo que nós estamos desenvolvendo, nós já incluímos o chat GPT, e a estrutura e aonde ele é melhor aplicado é na qualidade do prompt que é gerado, na qualidade das questões que são geradas. Então, assim, ele foi construído ele tem referências até 2021, né? Então, nós não temos as referências de 2022, não, até 2022, desculpe, não temos referência de 2023, 2024, e sempre as informações, elas precisam ser checadas. Então, nós vamos ter que trabalhar com isso. Hoje não tem mais como dizer aos estudantes, não use, eles vão utilizar. Então, assim, o que é importante é, da onde você tirou isso, né? Eu vejo muitas escolas aí estão conversando para fazer avaliações orais, não mais só escritas, porque nós não vamos, como educadores, os professores não vão ter mais tempo. Como é que eu vou chegar e vou ir atrás de cada trabalho? Digamos, tenho 40, 50 alunos, como é que eu vou checar esses mecanismos todos? É lógico que plágios a gente tem como checar rapidamente, mas se aquilo ali realmente foi construído pelo aluno, talvez uma avaliação oral seja em 5 minutos, em 10 minutos, defenda a sua ideia e por que você quer trabalhar isso. Então, seriam formas de potencializar, digamos assim, que utilize a inteligência artificial para melhorar o raciocínio. Eu acho que esse é o foco, mas não ficarmos escravizados somente com o que o chat GPT vai nos dizer. Ele é importante para nos ajudar a conformidade da questão, a conformidade da dúvida, fazer boas questões, manter a dúvida nos ajuda na aprendizagem, e a inteligência artificial, ela vem para isso, né? Ela acelera esse processo. Então, eu vejo que nesse aspecto mais positivo, nós podemos fazer grandes coisas. E aí eu já tenho visto hoje, por exemplo, quando a gente está analisando alguns artigos, alguns artigos já vêm colocando embaixo, assim, na sua publicação. Essas questões foram também geradas via ChatGPT. Então, já está vindo essa proposição. Então, você já sabe que a pessoa, o pesquisador, teve a questão, ele validou, digamos assim, ou procurou uma validação junto ao ChatGPT, e o ChatGPT respondeu algumas questões também para ele. Mas é uma transparência que precisa haver, precisa ter mesmo. Thaís, eu gostaria de saber se o nosso limite acabou, porque ainda tem perguntas, e eu, particularmente, fiquei apaixonada pela sua palestra. Eu gostaria de ter muito mais até, entendeu? Eu que Estamos no limite, agradeço a Vanessa. oportunidade. Nós estamos já no limite, Vanessa, ou ainda dá para fazer mais uma pergunta para ela? Eu acredito que dê para fazer essa última pergunta. Dá.
Doutora Grace, tem mais uma Uns 2, perguntinha. 3 minutinhos, pode ser? Eu acho que dá, Aí a né? gente encerra. A pessoa parabeniza a senhora pela palestra e ela também pergunta assim, ela tem uma dúvida sobre essas análises de dados, um profissional de saúde num hospital de clínica ou um laboratório particular pode formalizar um projeto com os dados de uma hipótese de interesse e depois submetê-los eles para análise de um CEP, de universidade, porque eu acho que ela está mais preocupada por não estar num hospital particular, né? Sim, pode. Toda pesquisa, seja pública ou privada, ela tem direito a ser desenvolvida, né? Nós temos aqui alunos eu estou falando daqui, mas eu estou em Santa Catarina, né? Nesse momento eu estou fora do país. Mas nós temos dados que são gerados nas clínicas, fazem o projeto, submete ao CEP, independente. Tem total direito a desenvolver, até porque as clínicas privadas, elas também precisam analisar as estruturas dos dados, né? Nós temos parcerias público e privado, às vezes a clínica faz uma parceria junto com a universidade, a clínica desenvolve sozinha, a clínica faz junto com um laboratório, isso é possível sim. O que é importante é você ter o aval da ética para você poder utilizar isso e garantir a sua legalidade no uso dessas informações, né? Eu queria muito agradecer a Vanessa e a Thais pelo convite, e em especial, doutora Grace, parabéns por todo o seu trabalho. E eu acho que a senhora abriu uma visão para os nossos alunos, os que estão saindo e os que estão aqui entrando, porque quando nós pedimos para eles fazerem levantamento de dados e eles tentarem enxergar as correlações que os dados estão apresentando, eles vão enxergar agora, no futuro deles, essa oportunidade de como eles podem interagir os dados deles e darem grandes informações para a saúde. Eu acho que a sua palestra foi de grande incentivo para nós pesquisadores e para os nossos alunos que estão ou saindo ou entrando na nossa atividade, porque eles vão entender que, na prática, eles têm um grande futuro nessa parte de dados para estudarem. Muito obrigada, eu tenho muito a agradecer a esse conhecimento todo que eu tive nesse momento, tá? Eu também Vanessa, tá aí? agradeço. Eu só queria agradecer também e dizer que, por favor, compartilhe meu e-mail e se precisarem de alguma informação, trocar alguma experiência, e dizer que o nosso curso está com o mestrado em Informática em Saúde aberto. Quem tiver interesse, ele é presencial, mas ele tem 25% legalizado da carga horária, ele é remoto, então é possível fazer em todas as áreas do país. E estamos abertos aí a trocar experiências, tá bom? Muito obrigada também. Professora, muito obrigada. A gente é muito grata à sua participação. A gente sabe que mudança de fuso horário, ter que adequar a rotina, não deve ter sido tão fácil, né? Mas a gente agradece muito.